Existe um aspecto no relacionamento de pessoas altamente sensíveis que eu acredito que é o mais desafiador de todos. E ele é resumido numa palavrinha que eu acredito que é muito precisa para a gente poder entender esse conceito, que é a questão da permeabilidade. A permeabilidade fala desse lugar onde o corpo de uma pessoa que é muito sensível, ele acaba recebendo demais tudo que acontece ao seu redor. E às vezes até respondendo demais a tudo que aconteceu consigo desde que ele se constituiu. E é interessante porque quando a gente pensa em relacionamentos, né, entre pessoas que são muito responsivas, a gente vai ter um dado que é o de que muitas vezes esse corpo ele vai ser invadido não só pela questão sensorial, pelos cheiros, texturas, barulhos, né, e a forma como o outro olha, a forma como o outro existe ali no ambiente, mas também aos humores dos outros. E eu acho que esse é um grande desafio, porque o que eu recebo na clínica, dentro desse contexto de pessoa altamente sensível, é aquela pessoa que ela fica muito responsiva e muito instável a partir da instabilidade do outro. É como se o humor do outro estiver alterado, se o outro chega com uma crítica, com algo muito intensamente provocado ali, né, uma raiva muito grande, a pessoa altamente sensível ela tende a pegar para ela uma coisa que não é dela. E aí os conflitos se instalam, porque é como se aí você criasse um conflito diante de uma coisa que deveria viver ali a sua curva, né, no outro. Então, o outro está com raiva, o outro está descontente, o outro está triste hoje, o outro está de mau humor, acordou mal, sei lá, virado. E aí, a pessoa altamente sensível cria uma situação que nem era sobre ela, que nem precisava acontecer e que muitas vezes gera toda uma instabilidade na relação que põe até à prova uma relação que não estava insegura. Então é um cuidado para que o apego, né, entre pessoas altamente sensíveis não se torne um apego ansioso diante de algumas situações. Porque esse corpinho, muitas vezes, acho que desde muito novinho, foi entendendo que para sobreviver ele precisava ser hiperresponsivo. Mas ser hiperresponsivo muitas vezes não é funcional para que exista um manejo bom desse estresse que acontece dentro dessa pessoa e até numa questão de criar uma resiliência para lidar com as coisas que não são boas nas relações, inclusive. Né? Então é importante a gente pensar sobre isso para que a gente possa trazer mais leveza para as relações, para que a gente não precise criar casos e tornar as coisas mais complicadas do que elas são, só por conta de uma hipersensibilidade que muitas vezes se torna, por conta de uma história de vida, essa hipervigilância, esse susto, né, diante de todo estímulo que acaba sendo um pouquinho mais intenso. Que a gente possa suportar os estímulos que são um pouco mais intensos sem que eles signifiquem ameaças a esses corpos. Porque, né, a sensibilidade faz tudo ficar muito gigante, mas a vida não precisa ser tão grande em alguns aspectos. E quanto mais a gente cresce, menor as coisas ficam. Se a gente vai amadurecendo, a gente vai criando segurança dentro da gente, se a gente cuida da gente nesse contexto, e aí a gente vai aprendendo que nem tudo precisa ser tão grande, que tem algumas coisas que não merecem tanta atenção e que a gente pode seguir com mais tranquilidade. Um beijo e até!